Graça e paz, queridos irmãos. Som? Ih, acho que é. Tudo certo. Os irmãos, né, nessa noite nós vamos continuar os nossos estudos. O Catecismo Maior de Westminster, esse documento confessional da nossa igreja. Temos visto que ele é um documento que sistematiza o conteúdo da Escritura em doutrinas. E nós temos, então, ao longo dessas semanas, estudado cada uma destas perguntas e respostas e visto o fundamento bíblico para cada uma delas. Hoje nós vamos continuar. Na semana passada falamos sobre o estado em que o homem foi criado. Vimos que o homem foi criado num estado de perfeição moral, né? E também como o administrador da criação, e foi criado por último sob um pacto. Ele estava num pacto. E já já a gente lembra um pouquinho dos termos desse pacto. Antes disso, nós vamos orar e pedir ao Senhor sua bênção para esse momento. Clamamos a Ti, Pai, depois de um dia provavelmente corrido para muitos. Agora o Senhor nos ajude a acalmar o nosso coração para juntos estudarmos a Tua Santa Palavra. Dá-nos o entendimento necessário. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos a instrução do Senhor para a nossa vida, bem como reconhecermos as implicações dessas doutrinas que temos estudado. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos estudar hoje a pergunta de número 21, e questiona assim: continuou o homem no estado em que Deus o criou no princípio? Então, aquele estado em que ele foi criado, ele permaneceu? Resposta: nossos primeiros pais, sendo deixados à liberdade de sua própria vontade, pela tentação de Satanás, transgrediram o mandamento de Deus, comendo do fruto proibido. E, por isso, caíram do estado de inocência em que foram criados. Ou seja, não permaneceram no estado em que foram criados. Então, na semana passada, nós vimos que o homem e a mulher foram colocados no paraíso sob um pacto. Em caso de obediência, receberiam da promessa do Criador, que era a vida eterna. Se eles desobedecessem, receberiam o castigo, conforme o Criador havia anunciado. Não coma do fruto desta árvore, porque se você comer, você vai morrer. Era o que Deus havia dito para Adão. Nós devemos então notar que Adão e Eva foram criados livres em sua vontade, é o que diz aí o catecismo, sendo deixados à liberdade de sua própria vontade. Assim como os anjos, meus irmãos, o primeiro casal, Adão e Eva, tinham a possibilidade de escolha no que concerne a sua postura para com o Criador e a lei de Deus. Eles poderiam obedecer à lei, se assim desejassem, poderiam desobedecê-la, se este fosse o seu desejo. A isso nós chamamos de livre-arbítrio. No entanto, essa condição, e é importante dizer, ela permaneceu restrita ao primeiro casal. Mas a gente vai se aprofundar disso depois, nas semanas seguintes. No entanto, eles tinham essa liberdade da sua vontade, o livre-arbítrio de decidir se eles obedeceriam ou não. Eles tinham a possibilidade de não pecarem. Contudo, como nós bem sabemos, o catecismo continua nessa resposta descrevendo então a queda, né? Pela tentação de Satanás, eles transgrediram o mandamento, desobedeceram a Deus. Isso nós encontramos no registro de Gênesis 3, lá nos versos de 1 a 5. Antes, nós devemos observar o verso 25 do capítulo 2, que descreve justamente a inocência. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. E aí o capítulo 3 começa destacando justamente o inverso. A nudez ali é uma imagem da integridade e confiança do primeiro casal, mas a serpente, ela não era inocente. O texto diz que ela era sagaz. Então ela fala e distorce a verdade de Deus. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Devemos notar aqui, meus irmãos, que a mentira, a tentação aqui de Satanás, ela não vem numa mentira descarada.
uma mentira com aparência de verdade. Satanás ele se coloca na posição de um teólogo. Ele interpreta algumas das palavras de Deus e profere à mulher estas palavras em forma de verdade. Deus não tinha dito nada disso. Deus tinha dito que eles não deveriam comer daquela árvore do jardim. Mas aqui Satanás passa a imagem de um Deus restritivo. Então, uma lição que nós aprendemos com isso é que devemos tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos sobre a Bíblia. Às vezes ela podem ser verdades mascaradas pela mentira, mentiras mascaradas de verdade, e nós caímos nesse engano. Então, aqui com um cara de discussão teológica, Satanás muda o foco, essa é a tentação dele, enfatizando aqui a proibição de Deus. Deus deixa de ser provedor. Então eles tinham lá milhões de árvores, milhares de árvores no jardim. Deus tinha dito que eles não podiam comer de uma. Então, se tivesse 100, eles podiam comer de 99, de uma eles não poderiam. Então, Satanás aqui muda a imagem de Deus, de um Deus provedor, para um Deus restritivo. E a mulher então responde nos versos 2 e 3, podemos comer sim, do fruto das árvores do jardim, nós podemos comer. Satanás, você está errado. Mas da árvore está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Mas isso não é verdade também. Aqui nós percebemos que a mulher ela cai no conto da serpente, porque Deus havia dito, olha só, 2,16, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Guarda essa última sentença, certamente morrerás quando comer. Então, ela repete, não vai comer e nem tocar, para não morrer. Então, Deus dá uma ordem a Adão para que não coma, senão ele morreria. E certamente em algum momento Adão compartilhou isso com a sua esposa, mas a responsabilidade ainda era de Adão, ainda era do homem. Só que a mulher, como nós vimos, compra a ideia da serpente, de que Deus é um Deus restritivo. De alguma forma, ela traz um amargor nessa resposta. Só que a serpente, que é sagaz, ela diz e distorce mais ainda a verdade de Deus. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. E aqui é um ponto muito crucial da tentação de Satanás, porque, meus irmãos, Deus é chamado de mentiroso. Deus disse: certamente morrerás. E a serpente disse: certamente não morrerás ao comer da árvore. E agora? A serpente justifica, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vocês não vão morrer, porque o que Deus quer é continuar tendo exclusividade. Deus não quer que vocês conheçam o bem e o mal. Ele é um Deus egoísta. Olha só como a serpente começa a distorcer aqui. Então, essa é a tentação de Satanás. E aí vem, de fato, a transgressão do mandamento de Deus ao comer do fruto proibido. O texto, a partir do verso 6, descreve a queda, o primeiro pecado. O homem e a mulher caindo do estado de inocência. Olha só, a idolatria entra no verso 6, porque a mulher olha, vendo a mulher que a árvore era boa, agradável, desejável, tomou do fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. A mulher, ela se apega às aparências físicas. Ela encontra aspectos que tornam aquilo correto, inverte aquilo que é uma responsabilidade de Deus, traz para si. Então Deus diz: olha, isso aqui é bom, isso aqui não. Isso aqui pode ser bonito, mas não é bom. Pode parecer agradável, mas não é bom. E aí então o homem, né, a humanidade, diz: não, Deus, isso aqui é bom, não o que o Senhor diz que é. A gente encontra muito isso. Nós distorcemos as definições de Deus. Deus cria homem e mulher e nós então expandimos, nós não, mas a humanidade expande esse entendimento, justamente fazendo aquilo que Eva faz aqui, distorcendo a significância que Deus deu para as coisas. Então, ela diz que o fruto é desejável para dar entendimento. Ela tinha sede de poder, mas ela não estava sozinha nessa.
que ela dá o fruto ao seu marido e ele também come. Nós devemos notar aqui que, primeiro, a mulher ela prefere ouvir e confiar em Satanás. Certamente não morrereis, ela vai lá e come. Adão também. Ele prefere obedecer primeiro à sua mulher do que ao Senhor. Ele sabia qual era a ordem de Deus. E mesmo que ele não soubesse, ou que a serpente tivesse confundido ele podia perguntar pessoalmente a Deus. Justamente o verso de número 8 nos mostra que havia uma relação. Ir ao jardim na viração do dia era algo que Deus costumeiramente fazia. Mas antes disso, nós chegamos aqui de fato na perda da inocência, no verso de número 7, que é o que o Catecismo Maior diz aí. Eles, por isso, né, ao transgredirem o mandamento de Deus, caíram no estado de inocência em que foram criados. Essa é a consequência imediata do pecado. Com a perda da inocência na queda, agora o primeiro homem e a mulher, eles sentem vergonha e tentação. Então, se antes a nudez era sinônimo de confiança, agora eles precisam proteger a sua vulnerabilidade pelo obstáculo da roupa, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, o pecado, meus irmãos, e o que nós notamos aqui, nós vamos parar por aqui no texto bíblico, vamos avançando no registro de Gênesis 3, na medida em que avançarmos nas perguntas e respostas do catecismo, mas nós devemos notar que o primeiro pecado, ele consiste na transgressão da lei de Deus, justamente conforme os irmãos aqui de Westminster entenderam. Pela tentação de Satanás, transgrediram o mandamento, a lei de Deus. O pecado foi a quebra do pacto sobre o qual o homem fora colocado no jardim, como nós vimos na semana passada. Ainda hoje, quando nós desobedecemos a lei de Deus, nós também somos transgressores desse pacto, que continua vigente, como vimos na semana passada. E por isso somos merecedores do castigo a qual a desobediência aponta, a morte. Se você come, você morre. Ou seja, se você desobedece, se você quebra o pacto, você vai morrer. E por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, vamos abrir nesse texto, Romanos 3, a partir do verso 9, ele argumenta da seguinte forma: todos nós pecamos. Ele diz: que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua, urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Os seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Essa é a nossa realidade. Se todos nós quebramos esse pacto, todos nós sofreremos o castigo. Todos nós morreremos. Esta seria a lógica. Não fosse a misericórdia de Deus entrando nessa equação. É por isso que o profeta Isaías, e com esse texto nós terminamos, o profeta Isaías antecipando o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João vai dizer lá na frente, ele afirma o seguinte: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Então nós que transgredimos o mandamento de Deus, somos os responsáveis para que Cristo morra. E aí ele diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Cada um, diz o texto, se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Todos pecamos e todos precisamos de Jesus Cristo, que é o segundo Adão, aquele que triunfou onde o primeiro Adão fracassou e onde todos nós fracassamos, na obediência à lei de Deus. E pelo seu triunfo, a Escritura promete agora: os que se achegam a ele recebem a certeza de que não mais estão condenados diante de Deus. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, diz Paulo em Romanos 8, verso 1. Vamos orar.
encerrar nosso estudo nessa noite, meus irmãos. Te louvamos, Pai, porque a despeito de quem somos e do que fizemos, ainda assim o Senhor, em misericórdia e graça, veio a nós, através de Jesus Cristo, o segundo Adão, o representante da humanidade. Ele, por meio de quem salvação alcança os eleitos de Deus, mediante a sua morte, nós então fomos sarados, Senhor. Mediante a sua morte que levou sobre si as nossas iniquidades e transgressões, nós somos justificados pela obediência perfeita do Senhor Jesus. Te agradecemos e louvamos o seu nome porque jamais poderíamos alcançar isso. Como vimos, nós somos todos transgressores da tua lei, do teu mandamento, todos nós merecedores da morte eterna. Ainda assim, podemos ter a certeza de que estaremos para sempre com o Senhor, porque Jesus Cristo é aquele que morreu por nós, pagou o alto preço, e agora todos os que se achegam a Ele não mais estarão condenados diante do tribunal divino. Louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, que essa verdade encontre abrigo no coração de vocês, traga consolo e ânimo à caminhada. Deus abençoe. Lembrem-se das nossas dinâmicas do fim de semana. No domingo pela manhã nós teremos a nossa escola dominical e às 18 horas o culto vespertino com a celebração da Santa Ceia, como é de costume aos primeiros domingos do mês. Então prepare-se para esse momento sublime, a reunião do povo de Deus em adoração a Ele. Não perca por nada. Deus o abençoe. Bom final de quarta-feira e um bom resto de semana. Tchau, tchau.